A lei da não resistência. Não resistas ao mal. Não te deixes sobrepujar pelo mal, mas sobrepuja o mal com o bem. Nada nesta terra pode resistir a uma pessoa que seja absolutamente não resistente. Os chineses dizem que a água é o mais poderoso elemento porque ela é perfeitamente não resistente. Ela pode desgastar uma rocha e ao mesmo tempo varrer tudo que encontrar pela frente. Jesus Cristo disse: "Não resistas ao mal", pois ele sabia que na realidade não existe o mal. Portanto, nada há para se resistir. O mal adveio da vã imaginação do homem ou de uma crença em dois poderes, o bem e o mal. E existe uma lenda antiga de que Adão e Eva comeram o fruto proibido da árvore da vida e daí viram dois poderes ao invés de um só poder, Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si próprio através de psicoma ou do sono da alma. Sono da alma significa que a alma do homem tem sido hipnotizada pela crença humana no pecado, na doença e na morte, etc., que consiste em pensamentos carnais ou mortais e as ações do homem exteriorizam em suas ilusões. Lemos em um capítulo anterior que a alma do homem é o seu subconsciente, e o que quer que sinta profundamente, bem ou mal, é retratado externamente por esse fiel escravo. O seu corpo e ações demonstram o que este tem estado a retratar. O homem que adoece retratou a doença, o homem pobre, a pobreza, o homem rico, a riqueza. As pessoas frequentemente dizem: por que é que uma criança pequena atrai a doença quando ela é ainda muito jovem, para saber o que isso significa? Eu respondo que as crianças são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos outros sobre elas e frequentemente retratam os medos de seus pais. Eu ouvi certa vez um metafísico dizer: se você mesmo não dirigir o seu subconsciente, alguém o fará em seu lugar. As mães, frequentemente inconscientemente, atraem doença e fracasso para suas crianças ao mantê-los continuamente sob a ameaça de pensamentos de medo e estar sempre alerta para os sintomas. Por exemplo, uma amiga perguntou a uma mulher se o seu filho pequeno já havia tido o sarampo. Ao que ela respondeu prontamente: ainda não. Isso implicou que ela estava a esperar a doença e que, portanto, preparava-se para o que ela não queria, nem para ela, nem para a criança. Entretanto, o homem que for centrado e estabelecido em pensamentos corretos, o homem que proferir a boa vontade a seu próximo e que não tiver medo, não poderá ser tocado ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros. A resistência é como o inferno, uma vez que ela coloca o homem em um estado de tormenta. Um metafísico certa vez brindou-me com uma maravilhosa receita para conhecer todos os truques no jogo da vida, a qual consiste no que há de melhor em termos de não resistência. Ele a ofereceu desta maneira: outrora em minha vida eu costumava batizar crianças e naturalmente elas tinham vários nomes. Agora eu já não batizo crianças, mas batizo acontecimentos. Só que eu dou a cada acontecimento o mesmo nome. Se tem um fracasso, eu o batizo de sucesso, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vemos nisso a grande lei da transmutação, fundada na não resistência. Através de sua palavra, cada fracasso foi transmutado em sucesso. Por exemplo, uma mulher que precisava de dinheiro e que conhecia a lei espiritual da opulência lançava-se continuamente em um estado de inquietação, com um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele falava sempre de falta e de limitação, e ela começou a captar os seus pensamentos sobre pobreza
de modo que ela então não gostava dele e o culpava pelo fracasso dela. Ela sabia que, a fim de demonstrar a sua abundância, ela devia primeiro sentir que havia recebido. Um sentimento de opulência deve proceder à sua manifestação. Um dia ela confrontou-se com a ideia de que estava a resistir à situação e haver dois poderes em vez de um só. Então ela abençoou o homem e batizou a situação de sucesso. Ela afirmou que já existe somente um poder, o de Deus, e esse poder está aqui para o meu bem e minha prosperidade. Exatamente o que parecia que ele não estava lá para garantir. Logo após aquilo, ela encontrou através deste homem uma mulher que lhe pagou por um serviço realizado. Vários milhares de dólares, e aquele homem mudou-se para uma distante cidade e desapareceu harmoniosamente de sua vida. Faça a seguinte afirmação: todo homem constitui um elo dourado na corrente de minha bem-aventurança. Pois todos os homens são Deus em manifestação, a esperar a oportunidade dada pelo homem, ele próprio, de servir ao divino plano de sua vida. Abençoe a seu inimigo, e estará roubando dele a sua munição. As suas flechas estarão a transmudar-se em bênçãos. E esta lei aplica-se tanto a nações quanto a indivíduos. Abençoe uma nação, mande amor e boa vontade a cada habitante. E esta estará destituída de seu poder de fazer o mal. O homem só pode extrair a ideia certa da não resistência através da compreensão espiritual. Meus leitores frequentemente diziam: eu não quero me transformar num capacho. Eu respondia: quando você utiliza a não resistência com sabedoria, ninguém jamais será capaz de passar sobre você. Um outro exemplo. Um dia eu esperava impacientemente um importante telefonema. Eu resistia a cada chamada que entrava e eu mesmo não fazia nenhuma chamada, pensando que isso pudesse interferir com aquela que eu esperava. Em vez de dizer: ideias divinas nunca se conflitam, a chamada virá na hora certa, deixando que a infinita inteligência operasse, eu comecei a manobrar as coisas por mim mesma, assumi a batalha como se fosse minha e não de Deus, e permaneci tensa e ansiosa. A campainha não tocou sequer durante 1 hora, e olhei rápido para o telefone e notei que o receptor havia estado fora do gancho por todo aquele tempo. E o telefone estava desligado. A minha ansiedade, medo e crença na interferência havia ocasionado um eclipse total do telefone. Ao perceber o que havia feito, eu comecei a abençoar a situação e imediatamente eu a batizei de sucesso. E afirmei: eu não posso perder qualquer chamada que vier para mim por boa vontade divina. Encontro-me sob estado de graça e não sob o jugo da lei. Um amigo acorreu para o telefone mais próximo a fim de notificar a companhia para a religação. Ele entrou em uma mercearia que se encontrava lotada de gente, mas o proprietário abandonou seus clientes para atender a chamada, ele próprio. Meu telefone foi conectado imediatamente e 2 minutos depois, eu recebi uma chamada muito importante e cerca de 1 hora mais tarde veio aquela chamada pela qual eu tanto esperava. O seu barco se aproxima sobre um mar de calmaria. Se o homem resiste a uma situação, ele sempre a terá perto dele. Mas se ele se afasta dela, ela o acompanhará. Por exemplo, eu repeti isso para uma mulher certo dia e ela respondeu: quão verdadeiro é isto? Eu me encontrava infeliz em casa, não gostava de minha mãe, que sempre se portava de maneira crítica e dominadora. Então eu fugi e me casei. Mas casei-me com minha mãe, pois o meu marido era exatamente como minha mãe. E eu continuei tendo de enfrentar a mesma situação novamente. Concorde com o seu adversário rapidamente.
Isso quer dizer, concorde que a situação adversa é boa. Não se deixe incomodar por ela. E ela então se desfalecerá por si só. Nada dessas coisas me tocarão. Constitui uma maravilhosa afirmação, de modo que vemos assim que a obra de um homem está sempre com ele mesmo. As pessoas têm me dito o seguinte: faça-me tratamentos para mudar o meu marido ou o meu irmão. E eu respondo: não, eu farei tratamento para mudar você. Quando você mudar, o seu marido e o seu irmão mudarão. Uma de minhas alunas adquiriu o hábito de mentir. Eu disse-lhe que isso era um método de fracasso e que se ela mentisse, também mentiriam para ela. Ela respondeu: eu não me importo, pois simplesmente não posso viver sem mentir. Certo dia ela falava ao telefone com um homem, por quem ela estava muito apaixonada. Ela virou para mim e disse: eu não confio nele e eu sei que ele está mentindo para mim. Eu respondi: bem, você mesma mente, então alguém tem de mentir para você. E você terá certeza de que será exatamente a pessoa de quem você espera a verdade. Algum tempo depois eu a vi e ela me disse: eu estou curada. Já não minto mais. Eu perguntei: o que foi que curou você? Ela respondeu-me: tenho estado a viver com uma mulher que mentia mais do que eu. A pessoa frequentemente se vê curada de suas falhas ao vê-las retratadas nos outros. A vida é como um espelho e somente nos encontramos retratados em nossas companhias. Viver no passado constitui um método falho e uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse: estai alerta, pois é chegada a hora da aceitação. É chegado o dia da salvação. A mulher de Ló olhou para trás e viu-se transformada numa estátua de sal. Os ladrões do tempo são o passado e o futuro. O homem deve abençoar o passado e esquecê-lo, e abençoar o futuro sabendo que este reserva para si infinitas alegrias, mas viva o presente integralmente agora. Por exemplo, uma mulher veio a mim queixando-se de que ela não dispunha de nenhum dinheiro com que comprar presentes de Natal. Ela dizia: no ano passado foi tão diferente, eu tinha bastante dinheiro e dei presentes adoráveis, e este ano quase não tenho um centavo. Eu respondi-lhe: você nunca demonstrará dinheiro enquanto estiver patética e a viver no passado. Viva integralmente o agora e prepare-se para dar os seus presentes de Natal. Construa os seus poços e o dinheiro aparecerá. Ela exclamou: eu sei o que fazer. Vou comprar algumas linhas de coser, focas de brinquedo e papéis de embrulho. Ao que respondi: faça isso e os presentes aparecerão e colar-se-ão as foquinhas de Natal. Isso também foi demonstração de destemor e fé em Deus, quando a mente racional disse: guarde cada centavo que tiver, já que não tem a certeza de que ganhará mais. Ela comprou as focas de papel e linha e alguns dias antes do Natal recebeu de presente várias centenas de dólares. Ao comprar as focas e linhas, ela imprimiu a seu subconsciente a expectativa e abriu caminho para a manifestação do dinheiro. Ela comprou todos os presentes com plenitude de tempo. O homem deve viver suspenso no momento. Guarde bem, portanto, este dia. Tal é a saudação do alvorecer. Ele deve estar espiritualmente alerta, sempre à espreita de dicas que o permitam aproveitar toda e cada oportunidade. Um dia eu dizia continuamente, silenciosamente: Infinito Espírito, não deixais que eu erre um só truque. E algo de muito importante me foi dito aquela noite. É de todo necessário começar o dia com as palavras certas. Faça uma afirmação imediatamente ao despertar. Por exemplo: a tua vontade será feita hoje.
Hoje é o dia da realização. Dou graças por este dia perfeito. Milagre seguirá milagre e as maravilhas nunca cessarão. Faça isso um hábito e você verá que maravilhas e milagres acontecerão em sua vida. Certa manhã escolhi um livro e li. Olhe com admiração para tudo que estiver diante de você. Parecia ser a minha mensagem para aquele dia, então eu a repeti várias vezes. Olhe com admiração para tudo que estiver diante de você. Ao redor do meio-dia, uma grande soma de dinheiro foi-me dada, a qual estava a desejar para um certo propósito. Em um capítulo seguinte, chamo atenção para algumas afirmações que eu descobri como sendo eficientíssimas. Contudo, não se deve nunca usar uma afirmação a menos que ela seja absolutamente satisfatória e convincente para sua própria consciência, e frequentemente deve-se usar diferentes afirmações para adequar-se a diferentes pessoas. Por exemplo, a seguinte já trouxe muito sucesso a muitas pessoas. Tenho um trabalho maravilhoso e de uma forma maravilhosa eu presto um maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Dei os primeiros 2 versos para uma de minhas alunas e ela acrescentou os 2 últimos. Isso se transformou na mais poderosa afirmação, já que sempre deveria haver pagamento perfeito para um serviço perfeito, e a forma rimada encaixa-se facilmente no subconsciente. Ela começou então a cantarolar os versos em voz alta e logo obteve um maravilhoso trabalho e, de uma forma maravilhosa, prestou um maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Um outro leitor, um negociante, pegou esses versos e os substituiu a palavra trabalho por negócio. Ele repetia: tenho um maravilhoso negócio, de forma maravilhosa, e presto um maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Aquela mesma tarde ele fechou um negócio de $41.000. Embora não tivesse havido nenhuma atividade em seus negócios durante meses antes disso. Toda a afirmação deve ser cuidadosamente semeada de modo a espalhar-se pelo terreno completamente. Conheci uma mulher que se encontrava em grande necessidade e então fez um pedido de trabalho. Ela fazia muito trabalho, mas nunca recebia nada por isso. Ela agora sabe acrescentar a sua afirmação: maravilhoso serviço por maravilhosa recompensa. Constitui a vontade divina que o homem tenha em abundância, mais do que o suficiente. O seu celeiro tem plenitude e a sua taça transborda. Esta é a ideia de Deus para o homem quando o homem destrói as barreiras da falta em seu próprio subconsciente. A idade dourada será dele, e todo desejo bem intencionado de seu coração será satisfeito.